Fora de Toritama, esse discurso também existe. E ele é encorajado, repetido. Repetido não, repetido. Mas afinal, como pode uma empresa... Você olhou pra mim. Fala, meu povo, aqui é o Dan e a gente vai falar hoje sobre Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, o filme do Marcelo Gomes de 2019, um documentário que se passa na cidade de Toritama, no Agreste de Pernambuco. O filme se concentra em mostrar o cotidiano dos trabalhadores dessa cidade, que é conhecida como a capital do jeans. Logo no início do filme a gente entra na cidade. A cidade, ela não tem ruas asfaltadas e o som é o som repetitivo do maquinário têxtil, com muita ênfase nas máquinas de costura. Esse som ele fica constante o filme inteiro, com exceção de alguns momentos pontuais. Eu vou citar alguns aqui. Por exemplo, quando o Marcelo Gomes vai para a área rural da cidade, e mesmo assim a gente ouve de vez em quando o som. E também quando ele deliberadamente decide tirar o som, porque ele acha que ele é muito enjoativo e dá um pouco de ansiedade para ele. Decido cortar o som. O barulho ensurdecedor das máquinas me causa ansiedade. Em seguida, a gente começa a ver os trabalhadores trabalhando. Eles fazem movimentos repetitivos e assim continua o filme inteiro. É trabalho, trabalho e trabalho. Ele deixa bem claro que praticamente não existe lazer em Toritama. Como já foi dito aqui, a economia da cidade é centrada na produção do jeans. Mas como funciona a organização dessa indústria de jeans na cidade? Basicamente é o seguinte: existem fábricas de médio porte que contratam fábricas caseiras, chamadas de facções, para realizar pequenos serviços no jeans, como por exemplo costurar bolsos, braguilhas. Além disso, as facções podem participar também de outras etapas na produção do jeans, como a lavagem e a tinturaria. Como já foi dito, as facções elas são criadas em ambientes domésticos. Assim, a maioria delas ficam em garagens, mas é possível você ver também algumas facções em salas ou até mesmo em quartos. E é comum você ver crianças correndo no meio daquele ambiente. Os trabalhadores são amigos, familiares, vizinhos dos proprietários das facções. Os problemas nesse trabalho são inúmeros. Eles são insalubres e eles são informais. Quer dizer, não existem benefícios ou direitos trabalhistas. Além disso, esse trabalho é repetitivo, calor do agreste pernambucano, e ele é exaustivo. Quando eu digo exaustivo, eu me refiro a uma fala muito comum ao longo do filme, que é acordar às 6, 8 horas da manhã para começar a trabalhar e trabalhar até às 10 com 2 pausas para almoço e janta de mais ou menos 1 hora. Aí você toma um banho e você desmaia na cama. Esse é o cotidiano desses trabalhadores. Que horas você começa a trabalhar? 5 da manhã, 5, 6 da manhã, vou até 9, 10 da noite. Mas mesmo assim, o filme é comum as pessoas dizerem que é muito bom você trabalhar, que é muito bom você não ter chefe, é bom você fazer suas próprias metas e, principalmente, é muito bom você definir quanto você ganha. E no caso, você ganha por produção, por peça que você faz. Fora de Toritama, esse discurso também existe. E ele é encorajado e repetido. Inclusive, algumas empresas adotam essa relação de trabalho, essa relação autônoma e formal, como sendo a espinha dorsal do seu trabalho. Mas afinal, como pode uma empresa pregar a ausência de chefes e de metas? Para a gente entender esse direito, a gente vai ter que ter um panorama geral das relações de trabalho moderno. Quando a monarquia caiu e houve a ascensão da burguesia na Europa, o continente ficou basicamente dividido em 2 grandes classes. A primeira são os burgueses. Eles são os proprietários dos meios de produção, que são meios de produção, indústrias, fábricas, máquinas, matérias-primas, por aí vai. Eles também são os proprietários do capital. O capital é um dinheiro que eles ganham e eles reinvestem para adquirir mais meios de produção. E nós temos a classe trabalhadora, os proletários. Os proletários, eles não possuem os meios de produção. Logo, eles têm que negociar com a força de trabalho deles. Ou seja, eles trabalham. Assim, eles se tornam como se fosse um anexo da máquina e eles produzem para o burguês. Então, são eles quem tecem uma roupa, são eles quem mineram um recurso, são eles quem colhem algum fruto e, naturalmente, são eles que constroem carro e tudo mais. Essa é a base do capitalismo. E esse sistema ele foi imposto em todo o resto do mundo. Ao burguês interessa apenas uma coisa: o lucro. Por isso ele vai explorar a classe trabalhadora. Ele precisa de classe trabalhadora. Por isso ele começa um processo em que ele expropria, rouba, outros burgueses menores. A gente chama de pequena e média burguesia. Assim, essa pequena e média burguesia acabam indo para os grandes centros urbanos e eles fazem parte daquela massa. Eles sofrem um processo chamado de proletarização. Eles viram proletariado. E essa massa se torna o exército industrial de reserva. Basicamente é uma massa de trabalhadores que eles podem ser facilmente contratados, porque existe muitos trabalhadores e alguém eventualmente vai aceitar qualquer condição que seja, e eles podem ser facilmente descartados e ressubstituídos.
Dessa forma, o capitalismo nega as necessidades básicas de sobrevivência do ser humano. Ele cria um monstro chamado desemprego. O desemprego é a fome, o desemprego é a sede. O desemprego, se você não tiver casa, ele é o frio e o calor que matam. O desemprego é a morte. Aliás, o desemprego é mais do que a morte. O desemprego é a negação da vida. Dessa forma, você trabalhar para ter um mínimo, às vezes menos que o mínimo até, para você poder sobreviver, é uma necessidade urgente. Então todo o resto vai ficar em segundo plano. O lazer, a família, o esporte, tudo vai ficar em segundo plano, porque você precisa se concentrar em trabalhar e não morrer. Não. Que muita gente aí que eu vejo passando aí na televisão da África, morrendo de fome, aí os pais aí fora em guerra, e graças a Deus aqui quando a gente mora não tem. Aí se é uma vida ruim, é nada. Ruim é para quem morre. Depois do século XVIII, porém, os trabalhadores conseguiram lutar e conquistar alguns direitos e alguns benefícios. Basicamente, nas indústrias, eles começaram a se identificar. Eles viam que o que eles queriam, que todos eles queriam, era a mesma coisa, um pouco mais de dignidade. Dessa forma, eles se agruparam, criaram movimentos, lutas, sindicatos. E esses sindicatos ganharam, tiveram conquistas. Eles conquistaram, por exemplo, extinguir o trabalho infantil. Eles conquistaram um limite das horas trabalhadas, um salário mínimo, um convênio médico, férias remuneradas. Conseguiram conquistar em alguns lugares até uma escola pública para os filhos deles. Assim, a vida, que antes era extremamente difícil, se torna um pouquinho mais suportável, apesar de ele ainda ser explorado pelo patrão. O Estado, nesse meio, ele vai surgir como uma instituição que vai garantir os direitos dos trabalhadores. É importante a gente apontar, porém, que o Estado, na sociedade burguesa, ele não existe para ajudar a classe trabalhadora. Ele existe para ajudar a burguesia. Assim, todas as vitórias da classe trabalhadora que foram sim importantes, como salário mínimo, teto de horas, saúde pública em convênio médico, educação, todas essas vitórias da classe trabalhadora ajudaram a apaziguar um conflito que existe entre a classe trabalhadora e os burgueses, que é o que a gente chama de luta de classes. Com o passar dos anos, é legal a gente falar aqui, existe um aumento do desemprego, um aumento daquele exército industrial de reserva. Isso se deve não só ao processo de proletarização e de expropriação da pequena e média burguesia, mas também por uma transição do que a gente vai chamar de trabalho vivo, para o trabalho feito pelos homens, para o trabalho morto, para o trabalho feito pelas máquinas. Assim, o desemprego deixou de ser aquele monstro de 7 cabeças, se tornou uma coisa mais comum na vida do trabalhador, ou inconveniente. É importante também a gente ressaltar aqui que o capitalismo é um sistema que ele precisa estar em constante movimento. Essas relações, elas precisam estar constantemente sendo renovadas, porque senão elas ficam muito desgastadas. E o processo de emancipação da classe trabalhadora pode chegar muito rápido. Assim, nós tivemos diversas relações de trabalho, tiveram sua ascensão e sua queda ao longo desses 3 séculos. Por exemplo, o Fordismo, que é aquele sistema que ficou eternizado pela imagem do Chaplin apertando parafusos. E, eventualmente, quando surgem as crises do capitalismo, a burguesia fica em um dilema entre salvar o seu lucro ou garantir os direitos para a classe trabalhadora. Na verdade, não existe um dilema. O patrão vai salvar o lucro dele. Assim, lembra que a gente disse que o Estado, na sociedade burguesa, ele serve para ajudar a burguesia e não a classe trabalhadora? Então, ele vai começar a jogar o jogo da burguesia. Então, ele vai afrouxar leis trabalhistas, ele vai sucatear serviços públicos, ele pode também reprimir as manifestações que reivindicam a manutenção dos direitos já conquistados ou novos direitos. Outra forma de realizar ações que favorecem a burguesia é ela vendendo agendas que vêm da classe burguesa. Por exemplo, o empreendedorismo. O empreendedorismo serve à classe dominante, serve ao capitalista, de 2 maneiras. A primeira, ele vai humanizar o patrão. Ele vai fazer com que o patrão seja um homem com o qual a classe trabalhadora pode se identificar, vai almejar chegar naquela situação econômica que o patrão se encontra, através do próprio trabalho. Além disso, ele ajuda a transformar a precarização, a falta de dignidade, em uma coisa um pouco mais palatável para aquela massa que já não tem mais tanto medo assim do desemprego. Dessa forma, a gente vê hoje esses empregos informais, sem carteira assinada, sem benefícios, sendo algo inclusive almejado pela classe trabalhadora. E essa nova relação de trabalho é utilizada por certas empresas oportunistas que fundiram essas relações de trabalho com a tecnologia e passam a oferecer serviços de forma que o papel delas passa despercebido para a grande maioria das pessoas. Assim, nós temos empresas que gerenciam as relações entre o prestador de serviços e os clientes ou consumidores e, com a ajuda das empresas de cartão de crédito, se tornam as novas detentoras do poder econômico dessa nova relação de trabalho. Não é possível você realizar esse trabalho sem
as plataformas que essa empresa oferece pra gente. Por exemplo, uma plataforma de busca, a empresa do cartão de crédito, a forma de pagamento, cartão de crédito, e um localizador para você saber onde a pessoa está. Assim, surgiram novas empresas, como a Uber, e aí entra a Uber Eats, iFood, 99 Táxis, Rappi, Cabify e por aí vai. E essas empresas ainda pegam uma porcentagem abusiva dos prestadores de serviço. E o trabalho se torna mais precarizado e assim a gente tem um trabalho mais individualista, porque a gente não tem mais aquele trabalho na fábrica em que existe aquele contato humano entre os trabalhadores que eles possam se unir. E além disso, nós mal temos o trabalhador sendo chamado de trabalhador. Nós temos agora o colaborador, o empreendedor, o parceiro, e nós não temos mais o burguês de monóculo e cartola. Nós temos o aplicativo. E dessa forma, que nem a gente viu em Toritama, a gente vê um trabalho extremamente precarizado. Nós temos a classe trabalhadora tendo que trabalhar para pagar a gasolina e o aluguel de um carro, porque ele precisa manter alguns padrões, ele não pode usar o carro dele. Nós temos jornadas de trabalho absurdas em que muitas vezes é preciso você virar o dia, virar a noite trabalhando. E eu já ouvi em cidades menores motoristas dizendo que eles têm que virar no final de semana para poder ganhar o mínimo para não morrer de fome. Inclusive, não existe mais comer, não existe mais alimentação. Você come um salgado, você come alguma coisa rápida para você poder voltar logo ao trabalho. E partindo de uma meta básica, que é pagar um aluguel e sustentar uma família, o que o trabalhador antes conseguia fazer com 8 horas de trabalho, agora ele faz em 10, 12 horas por dia. E às vezes até mais. Dessa forma, o dinheiro diminui e o tempo, que era tão precioso, some. Sem falar dos problemas de saúde, que aumentam muito com o estresse do trânsito, aumentando os níveis de infarto e de problemas psicológicos, como a depressão. Voltando para Toritama, a gente descobre o porquê da classe trabalhadora se sujeitar àquilo. Qual é o pote de ouro no final do arco-íris? É o carnaval. Nesse momento do filme, a gente vê mais alguns absurdos ainda. Algumas pessoas chegam a vender alguns eletrodomésticos para poder pagar essa viagem. E depois eles trabalham para comprar esses eletrodomésticos de novo. Isso é verdade, isso acontece no filme. Mas mesmo assim, o filme fica mais leve, porque o Marcelo Gomes dá uma câmera para um dos trabalhadores que ele acompanha durante o filme, o Léo, e ele dá autonomia dessa forma para ele, para o Léo, para a classe trabalhadora, poder apontar a câmera para onde ela quer, registrar o que for importante para ela. Esse tipo de autonomia dá uma liberdade criativa enorme e dá um poder de representação muito importante. Assim, o filme se mostra como um veículo para retratar uma das faces mais cruéis do capitalismo, que é o discurso que louva o trabalho, mas não se importa com a vida humana. O filme, ele não se propõe a mostrar soluções, ele quer apenas retratar uma realidade de muitos trabalhadores e trabalhadoras que existem no mundo. Mas mesmo assim, a história nos mostrou que a união da classe trabalhadora pode e vai ajudar a garantir mais dignidade e, eventualmente, uma superação do sistema capitalista, do sistema de classes e a verdadeira emancipação da classe trabalhadora. E foi assim que os entregadores de aplicativo decidiram criar uma greve no dia 1º de julho, reivindicando mais direitos e mais dignidade. Vou deixar um link aqui embaixo para que você, caso você, assim como eu, não seja um entregador de aplicativo, ver como você pode ajudar com essa greve. Muito obrigado por me ouvir, meu povo. Até logo!